Fala, torcida tricolor, como vocês estão? Gustavo Henrique aqui, sou do interior de São Paulo, sou de Barretos. Trago para vocês a escalação do São Paulo, os desfalques que a gente tem no DM e informações sobre o Alisson. Fechou? Fica aqui com a gente, se inscreve, deixa seu like, comenta aí embaixo a escalação ideal e bora pro vídeo. Tá aí, Cicinho, o que você pediu. Coritiba e São Paulo, duas equipes que não perdem jogos. O Coritiba foi eliminado nos pênaltis pelo Operário no campeonato estadual. E o São Paulo tá em ascensão completa. Subindo. Com o choque rei à vista, Crespo vai ter trabalho para preencher esse quadro com uma estratégia ideal. Domingo, São Paulo enfrenta o Palmeiras em Barueri, sonhando com uma vaga na final do Paulistão. Todo mundo quer saber se Lucas vai atuar no gramado sintético. O meia é uma das principais vozes do futebol brasileiro contra esse tipo de campo. A decisão se ele vai jogar ou não é do Hernan, mas eu tenho absoluta convicção que todos os atletas, inclusive o próprio Lucas, sabem da importância de estar nesse jogo e de avançar nessa competição. Antes é preciso pensar no Campeonato Brasileiro. Mais tarde, o tricolor enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. Chance de aumentar a invencibilidade, que já está em 7 jogos. O bom momento vem de todo o ambiente, que tem sido muito bom, do grupo, de todo mundo que tem feito um grande trabalho dentro de campo. Eu acho que quando o trabalho coletivo ele está em sintonia, a gente tem jogado junto, eu acho que todos os individuais eles vão aparecendo. A tendência é que o treinador coloque em campo um time misto. A ideia não é poupar todo mundo, até pela posição do tricolor na tabela, em segundo, com 7 pontos. O provável São Paulo teria Rafael, Mike, Alan Franco, que já está suspenso para enfrentar o Palmeiras, Arboleda ou Ferrarese, e Enzo Dias ou Wendel. Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio ou Ferreirinha e Cauli, Tapia e Caleri. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, então é muito importante que a gente comece bem e a gente fez grandes partidas esses início de campeonato, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro é muito importante a regularidade. O adversário da noite também passa por um período de invencibilidade. O Coxa está a 6 jogos sem perder, só que tenta se recuperar da eliminação nos pênaltis para o Operário na semifinal do Paranaense. Seabra tem dúvida na defesa. Olha aí, a provável escalação. Tem Pedro Morisco, Tinga, Maicon, Thiago Cosé ou Thiago Santos ou O Maicon tá no Curitiba. Caraca. o Jaci e Bruno Melo, William Oliveira, Lavega e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. A gente está numa posição ali que uma vitória nos coloca próximo do G4, né? Então é um confronto muito importante aí, um jogo difícil, né? A equipe do São Paulo sempre é um adversário difícil, mas jogando em casa a gente vai ter que se impor, colocar o nosso ritmo forte para que a gente possa conseguir essa vitória e continuar crescendo dentro da competição. Os dois querem manter a invencibilidade. Para o São Paulo é importante também sair sem prejuízos para o clássico. Vou começar com a neutralidade de Edu Dracena para falar do São Paulo diante do Coritiba, jogo fora de casa. O São Paulo pensando no Palmeiras, o Coritiba eliminado do estadual. Não é uma partida tão simples assim. Vem desgastado, o tricolor paulista, mas é aquela história, tá de olho na liderança do brasileiro. Não vai ser, Renata, até porque o Coritiba é muito bem montado pelo Fernando Seabra. O Seabra é um bom treinador, conseguiu vencer o Cruzeiro fora de casa, estava ganhando da Chapecoense, até no finalzinho ali acabou tomando um gol de empate. Então, o São Paulo vai ter muita dificuldade sim, mas é claro que o momento do São Paulo é muito bom. Os jogadores estão se entendendo e o Crespo... Será que o Crespo vai estar no banco hoje ou amanhã, no domingo? Não sei, né? De repente... Vocês estão falando isso porque o River Plate está de olho no treinador do São Paulo? É um dos candidatos, junto com Eduardo Cudê. Então, será que ele está focado nesse jogo? Mas tudo bem, tirando isso aí, eu vejo que o São Paulo está muito bem e muito confiante também. Agora, você vai pegar uma parada indigesta, porque jogar lá no Couto Pereira é muito difícil, principalmente pelo time que o Fernando Seabra montou.
Sim, a tendência é que o São Paulo preserve alguns jogadores, até pensando na maratona, mas o São Paulo vem muito bem. É um time que apresenta um futebol que agrada os torcedores e, ao mesmo tempo, a gente vê um São Paulo bem mais inteiro, confiante. Exatamente. E a gente vê as substituições que podem acontecer, Renato, coisa que não se via no São Paulo. Por exemplo, não vai jogar o Lucas Ramon, provavelmente, sendo poupado, joga o Mike, que vinha apresentando um bom futebol ali, que até colocou o Cédric no banco. A volta, provavelmente, do Arboleda no lugar do Sabino, que o Arboleda era o titular, junto com o Alan Franco, que está suspenso do final de semana. Então, assim, são alterações que mantêm o nível do São Paulo. E isso é bom. São Paulo pode perder, sim, com o quê? A ausência do Danielzinho, que esse hoje é insubstituível. Porque provavelmente ele não joga e não tem uma altura ao nível do que ele está jogando hoje. Não tem. Ele, o Marcos Antônio, é o carro-chefe ali no meio de campo, né? O Pablo Maia e o Bobadilha são, assim, inferiores ao Danielzinho e também ao Marcos Antônio. Mas é um São Paulo forte. É um São Paulo forte. E pode ficar tranquilo, Edu. Imagine o Crespo, no momento de roer o osso, ele estava lá. Todo aquele problema. Agora que ele está na época do filé, ele vai largar o tricolor? Já jogou lá no River, aí lá na Argentina. E vai River é isso daqui perto do tricolor. Que isso, esse senhor, esse sim. O River é maior que o São Paulo. Ganhou mais título Libertadores do que o São Paulo. Daqui a pouco aparece lá no Olé da Argentina. Cicinho diminui o River perante Não, mas perto do São Paulo, o River é isso daqui, ó. É pequenito. Não faz isso não, Cicinho. Eu não vou entrar nessa... River freguês do São Paulo, tá? Agora umas informações rápidas sobre o Alisson. Isso, vamos de Alisson. Bom, é uma informação de ontem, logo durante, enfim, a tarde de ontem, já após Fala Fonte, enfim, não participei, mas estava em cima tentando atualizar, né, a situação do Alisson. Fui perguntar para uma pessoa que trabalha com o Alisson se já havia chegado algo do futebol dos Estados Unidos. Não custa lembrar que há uma semana, 2 semanas, a gente trouxe a informação que o Alisson trabalhava saindo do São Paulo, priorizando o futebol dos Estados Unidos, enfim, que esperava alguma coisa. Por enquanto não chegou nada do futebol dos Estados Unidos e que a tendência hoje, essa pessoa me explicou, o Alisson fica no São Paulo e vai trabalhar mais do que nunca, não que não trabalhasse antes, enfim, é uma expressão, enfim, vai fazer de tudo para conquistar ou reconquistar espaço no São Paulo com o Crespo. Lembrando que o Alisson só fez um jogo nesse ano contra o Mirassol no Paulistão, logo no começo ali de janeiro, depois perdeu espaço, houve a situação frustrada, a negociação com o Corinthians que não foi para frente, que criou um imbróglio, enfim, uma insatisfação, polêmica atrás de polêmica, mas o Alisson tem contrato com o São Paulo até 2027 e não chegando nada dos Estados Unidos, não dá para dizer que não vai chegar nada, o mercado lá está aberto, pode chegar a qualquer momento, mas nesse momento o Alisson está mesmo muito bem definido, muito bem organizado, de recuperar a confiança do Crespo, de recuperar a confiança com o Crespo e voltar a ser aproveitado no São Paulo. Então a tendência hoje é Alisson permanecer e cumprir o contrato que tem com o São Paulo até 2027. Vamos agora falar do Danielzinho. Ele que estava bem cansado, né? Sentiu, parece que umas dores musculares. E o pessoal da arquibancada tricolor vai trazer mais detalhes pra gente. Que é o meia Danielzinho, que se machucou e está fora. Tá com sobrecarga, com desgaste. O Danielzinho não atua contra a equipe do Coritiba. Desfalque importante esse do São Paulo. São Paulo que tem como um dos seus pilares nessa temporada de 2026 o meio-campista Danielzinho, ele está fora do jogo contra a equipe do Coritiba. Além dele, o São Paulo tem mais alguns desfalques. O Luca está com dores na coxa, não deve atuar também contra a equipe do Coritiba. E o Alisson adquiriu uma virose e não deve ser relacionado para a partida contra o Coxa nessa quarta-feira, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além deles, 3 atletas que defenderam o Sub-20 na última segunda-feira não estarão disponíveis para esse confronto. É o caso de Igor Felisberto, Pedro Ferreira e também o TT. Van, queria que você falasse um pouco sobre essa ausência. Já já a gente vai falar sobre time titular ou time reserva para esse jogo, mas queria que você comentasse um pouco sobre a ausência do Danielzinho para essa partida contra o Coritiba. É uma ausência importante, né? O Crespo até tirou ele no último jogo contra o RB Bragantino e, pô, o cara tá atuando, ele joga, ele é muito intenso e é óbvio que a gente quer ver o Danielzinho o tempo todo em campo, só que eu acho que precisa ter cautela. Realmente, eu acho que assim, o São Paulo passa por um momento complicado, né? E as coisas do futebol são muito dinâmicas e nossas opiniões também mudam.
Que nem, por exemplo, o foco antes era os 45 pontos do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai lá e começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Aí agora, em meio a uma decisão que a gente vive de semifinal de Campeonato Paulista contra um dos maiores rivais, a gente tem que decidir que jogadores vão para essa partida contra o Coritiba. Não podendo contar aí com o Danielzinho, mas aí a gente tendo, por outro lado, também a certeza de que acho que Alan Franco vai ser escalado, porque ele tá suspenso contra o Palmeiras. Então, eu não sei o que o técnico Hernan Crespo vai fazer em relação a isso, eu não sei que medida ele vai tomar, no sentido de realmente ir com força máxima aquilo que ele tiver à disposição, mesmo sem o Danielzinho, mas os demais jogadores, ele vai com os titulares, que costumam ser titulares, ou ele vai fazer algumas alterações ali, porque talvez a parte física dos atletas tenha mostrado alguma coisa, enfim. Eu acho que a gente vai talvez ter mais detalhes aí nas próximas horas, enfim, ou até na própria escalação do jogo mesmo. Mas assim, eu gostaria muito que o São Paulo se classificasse no Campeonato Paulista. Só que para isso eu acho que seria ideal se o técnico Hernan Crespo preservasse alguns atletas, pelo menos, no jogo contra o Coritiba. Eu concordo com ela. Acho que é importante. A gente já fez o gordurinho no brasileiro, né? E Paulista dá moral. Paulista, ainda mais ganhando um clássico, vai ser super importante pro São Paulo. E principalmente o Danielzinho, com a peça nova que chegou e mudou o estilo do São Paulo jogar, deu mais segurança. Ele tem que ser poupado. Ele tá com sobrecarga, não sei o que, frescura. Não é. Vocês conhecem o São Paulo, o histórico, então, por favor, que der pra ajudar, a gente ajuda. Pra fechar o vídeo, bora do palpite do pessoal do Jogo Aberto, hein? O jogo do Coritiba e São Paulo, válido pela 4ª rodada do Brasileiro. Você não queria falar de palpites? Ainda quer ficar na tabela? E aí, vamos começar, então? Vamos, quem que você quer? Inter e Remo? Não, eu pensei Coritiba e São Paulo. Boa, bora. Coritiba e São Paulo, palpites do Jogo Aberto. Edu Dracena, capitão, inicia o processo. 2-1 Curitiba. Nossa. Capelanes. Um gol pra cada trica do programa. 3-0 São Paulo. Vamos. Olha. Meu Deus, Capelanes torcendo pra nós aí. Aí não, hein? 3-0 São Paulo, aqui é tricolor. Mas eu entendo ele. Esse é o torcedor de verdade. Esse aí? É o caramelo, São Paulo. É o caramelo. Chico. 2-0 São Paulo. Perdeu. Ronaldão. 2-0 pro Curitiba, lógico. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Mas que surpresa, hein? Meu Deus. Sgarbi. São Paulo, você me encanta. 2-1 tricolor. Cícero João. Tranquilinho, 3-1 São Paulo. Boa, João, é isso aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O meu palpite é 2-1 São Paulo, tá? Vai ser um jogo pegado, difícil, mas acho que a gente vai conseguir sair com a vitória. Se Deus quiser. Pra gente ficar com confiança e com uma gordura também no brasileiro. Confiança no clássico, né? E manter a gordura no brasileiro, quem dera a liderança. E se você gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão, o canal tá começando agora. Seja bem-vindo ao DNA Tricolor. Deixe seu like, deixe seu comentário. Fala o que você acha da escalação ideal. Fala se você acha que tem que poupar ou não. Vamos bater essa resenha, fechou? Tamo junto, se inscreve, deixa seu like, manda pro seu amigo. Bom trabalho, se você ouviu de fone, tamo junto. E até o próximo vídeo.